fim dos tempos só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Tá, gente, eu acabei de chegar em casa, eu acabei de entrar pela porta nesse exato momento, eu não tirei meu sapato, eu não tirei os meus anéis, eu tô fazendo tudo isso agora, porque eu preciso que esteja tudo fresco pra contar pra vocês que eu tive a maior viagem da minha vida de forma literal, e literal sendo usado da forma correta, há poucos minutos atrás. Eu moro na Zona Leste, tá? Aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, não é daqui, acho que a Zona Leste é uma das zonas mais populosas. O fluxo de carro, ônibus pra cá é gigante. Ainda mais às 7 da noite, numa quinta-feira, que é basicamente a nova sexta-feira. Já que sexta-feira geralmente é home office, né? Quinta se tornou a nova sexta e nesses dias o trânsito está infernal. Um trajeto que duraria 20 minutos agora demorou, sem brincadeira nenhuma, longo 55 minutos. E normalmente eu colocaria o fone no meu belo ouvido, no carro, e viria os 50 e poucos minutos ouvindo uma música. Mas infelizmente o meu fone estava com mau contato e isto não aconteceu. Eis que me vejo obrigada a, não que isso seja um grande esforço para mim, conversar com o motorista. E aí acho que a gente entra naqueles momentos que a gente não quer viver, sabe? Mas às vezes precisa. Tudo começa com uma simples conversa de cliente versus motorista. Pra onde você vai? Tudo bem pegar esse caminho? Você tem algum caminho de sua preferência? Prefere ar ou prefere janela? Eu sempre prefiro o caminho de minha preferência e sem ar-condicionado, porque não gosto. Me sinto sufocada, me sinto presa, gosto da brisa nos meus cabelos enquanto dirijo, mesmo que seja pouca brisa, já que a gente tá em São Paulo e eu não deixo o vidro tão aberto assim. Papo vai, papo vem, a gente conversando sobre a vida, sobre o trânsito, ele falando mal de motoqueiro, realmente, motoqueiros parecem ser o câncer do trânsito na cidade de São Paulo. Assim como vários outros motoristas irresponsáveis, ele dizia que a culpa era dos motoqueiros de 18 a 25 anos, como se ele tivesse um senso na mão dele e soubesse que é essa a idade que dá problema. Mas assim, o cara tem mais de 20 anos de profissão, então eu acho que ele tava certo. Falamos mal de motoqueiros, falamos mal do trânsito, falamos mal da cidade de São Paulo, porque é isso que gente que mora aqui gosta de fazer. Fala mal de São Paulo e nunca ir embora. Eu, inclusive, sou rainha nisso e sempre percebo o quanto eu já estou naturalizada nessa cidade quando a única coisa que eu sei fazer é falar mal dela com outras pessoas. E aí, quando surge, você tem vontade de morar em algum outro lugar? Todo mundo fala, acho que não me acostumaria com o interior. Eu acabei caindo na besteira de dizer, não sei se besteira, eu tenho dito isso pra todo mundo, é meio que agora meu Deus, o tempo tá ruim, que é, estou aprendendo a dirigir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de receber conselho, tá, gente? Porque eu gosto de dar conselho, eu gosto de me intrometer na vida dos outros, porque eu gostaria que toda hora alguém se intrometesse na minha. Então, pra mim, foi muito natural falar pra todo motorista que eu pego, no caso era um motorista de táxi, que estou aprendendo a dirigir. Na expectativa, claro, que eles queiram compartilhar algum grande segredo que por enquanto me foi ocultado nas minhas aulas de direção na autoescola. E nessa viagem o aprendizado de direção foi maravilhoso, ele me mostrou como o Waze mostra caminhos diferentes para motoristas diferentes e não necessariamente isso está ligado com a duração do trânsito. Ele falou, vamos supor que tem 100 pessoas indo para Zona Leste. Você vai ver que se o Waze mandar todo mundo pelo mesmo caminho da Zona Leste, esse caminho vai entupir muito rápido. Então, o que o Waze faz é mandar as pessoas por diferentes caminhos, mesmo que às vezes esses caminhos sejam mais longos. Eis que ele me mostra no segundo celular, como um bom motorista de São Paulo que tem 2 celulares, ele me mostra no segundo, que provavelmente é o celular com dados bancários, dados de família, etc., que o Waze estava dando um outro caminho para minha casa, completamente diferente do mesmo caminho que o Waze estava dando no celular de trabalho dele. E aí eu descobri uma coisa valiosíssima, que realmente nem sempre o caminho que o Waze indica empiricamente, porque eu estava vendo lá, é o melhor.
Então, fica a dica pra você também. Às vezes, quando a pessoa fala, o Waze está errado, é até uma grande piada, tipo, o Waze está errado. A maior tecnologia que consegue mapear carros por satélite e descobrir onde tem trânsito, blitz, buraco e etc. vai estar errado. Sim, gente. Não que ele está errado, às vezes ele intencionalmente está te mandando pelo pior caminho, para impedir que o caminho que você já gosta e conhece se torne ainda pior por conta do volume de pessoas em um mesmo lugar, em um mesmo horário. Mas claro que a parte da conversa que me tocou não foi necessariamente essa. Mas falar sobre eu estar aprendendo a dirigir, talvez tenha despertado nele algo. Naquele momento, a gente estava fazendo ali um processo de transferência. Eu fiz um semestre de sociologia e psicanálise, então eu tenho 1/3 de propriedade para falar sobre isso. Transferência, teoricamente, é a relação que se dá entre paciente e psicanalista no momento de uma consulta, né? Meio que, sei lá, não é uma projeção, porque projeção é a sua ação. A transferência, gente, pesquisa aí. Não vou ser cuzona, não, peraí. Vamos pesquisar, né, gente? Não vamos confiar no meu 1 semestre de sociologia e psicanálise. Resposta gerada pela IA do Google. Na psicanálise, transferência é o fenômeno em que o paciente projeta sentimentos sobre figuras parentais na relação com o analista. É um processo inconsciente que pode ser positivo ou negativo. Então, essa transferência positiva, o paciente projeta seus sentimentos amorosos no analista, fortalece os laços e facilita a comunicação terapêutica. Transferência negativa, o paciente projeta sentimentos de raiva e impulsos agressivos. Esse processo acontece de maneira inconsciente e simbólica, sendo de grande relevância para o processo de cura. Ela é usada como ferramenta estratégica para uma melhor abordagem na resolução de eventualidades psicológicas. Por meio da transferência, o paciente pode reconstruir e resolver conflitos reprimidos, causadores de sua doença. A transferência foi constatada por Freud durante suas análises. E assim, estou me colocando então como analista? Naquele momento era. Naquele momento ele estava no divã, que era o banco do motorista, e eu estava sentada analisando do meu banco do passageiro ao lado oposto dele, né? Então a gente se observava pelo espelho, pelo retrovisor, o que também é muito simbólico, né? Ele me observava pelo espelho, eu observava ele pelo espelho, então nós não nos víamos, nós víamos os nossos reflexos. E no momento em que eu falei que eu estava aprendendo a dirigir, ele me perguntou quantos anos eu tinha. E eu falei, eu tenho 30. Ele falou, e o seu nome é Nathalie, né? Eu falei, sim. Ele não era um stalker, o meu nome aparece no aplicativo. Não foi um taxista que eu peguei na rua. Então, falei, sim. E eu sempre me apresento, gente, por isso que minha nota em aplicativos de viagem, não em todos, em um aplicativo de viagem específico na 99, é tipo 4.99. Eu sou muito bem avaliada, porque eu sou muito educada. Eu entro e falo, olá, com licença, eu sou a Nathalie. Muito obrigada, nós estamos indo para tananã, para confirmar. E eu fico assim. Quando puxa um papo, eu converso. Quando não puxa um papo, eu não converso. Mas se eu não quero conversar, eu boto meu fone e... se continuar conversando, eu falo, um segundinho que eu tenho que ouvir um áudio aqui. E nunca mais a gente se fala. Mas como a pessoa é muito educada, eu acho que eu pronunciei o meu nome, Nathalie, né? Quando eu entrei no carro. E ele... e eu sempre falo, olá, senhor. Sim, pra manter minha nota alta, porque eu sei o que é ter a nota baixa em outro aplicativo de transporte e não aceitarem as minhas corridas depois das 10 da noite, tá? Porque acham que eu sou um bandido. Basicamente, a minha nota caiu porque eu esperava o carro chegar e eu só embarcava depois. Hoje em dia, antes do carro chegar, eu já tô lá embaixo, né? A gente aprende pela dor, não pelo amor às vezes. Mas quando ele me pergunta, Nathalie, né? E você tem 30? Sabia que você tem a idade da minha enteada? E o mesmo nome também. Aí eu falei, e o nome dela é Nathalie? Com acento no A? Ele falou, sim, Nathalie com acento no A. Eu falei, não é muito comum, né? Ele falou, sim, não é muito comum, geralmente é Nathalie. Aí eu, pois é. E aí ele falou assim, vocês têm a mesma idade, o que será que influenciou esse nome? Eu falei, olha, minha mãe e meu pai dizem que o meu nome veio de uma música do Julio Iglesias. E eu lá sei que música é essa porque eu nunca ouvi. Mas provavelmente pode ter vindo daí. Pergunte para a sua esposa, já que ele ainda estava com ela e ele estava falando da enteada dele, que já tinha, na verdade, 35, eu acho. E naquele momento, gente, o processo estava feito. Transferimos. Eu era ali uma figura de filho. Materna. Se é o pai, é a figura paterna. Se é a mãe, é a figura materna. E se é o filho?
Figura filerna? Figura... Meu Deus. Quem é o filho é o quê? Não existe uma figura de filho? Não existe, né? Porque geralmente o pessoal não precisa fazer figura de filho na vida de ninguém. Mas as pessoas sentem falta de figuras paternas e maternas. Nossa, gente. Tá, eu tava representando ali uma filha, tá? Vamos continuar. Ele, do nada, a gente saiu de trânsito e motoqueiros são câncer do trânsito de São Paulo. E hoje está tendo jogo do Palmeiras. E ele falou... está tendo jogo do Palmeiras e do Corinthians. Por isso que a rua está lotada. Cheio de corintiano, kkk. Eu falei, você é palmeirense? Ele disse, sou palmeirense, mas apostei hoje no Corinthians. Porque quero ganhar dinheiro. Um homem prático. E claramente envolvido com bet. Eu só ri e falei, não entendo nada sobre futebol. E ele disse muito gentilmente, não está perdendo nada. Falei, obrigada, eu sei. Não, mentira, não falei essa parte, mas... Foi um bom debate. Geralmente, quando o motorista começa com, qual que é teu time? Você já fica, nenhum. A pessoa fica, aí morre ali. Eu gostei dele falar que não muda nada na minha vida, porque ele tá correto, não muda nada na minha vida, não torcer pra nenhum time. Além do Brasil. Seleção feminina, claro. Do nada, gente, foi assim, do mais completo nada. A gente tava realmente falando sobre a aposta que ele fez no Corinthians depois de ter falado mal dos motoqueiros, depois de ele ter perguntado como era o meu nome. Ele falou, você sabe que ontem foi meu aniversário e vou te mostrar o que minha filha me mandou. Ele mostrou uma mensagem no WhatsApp e a filha tinha mandado literalmente, feliz aniversário e um emojinho de bolo. E ele comentou embaixo. Obrigado. E aí, gente, ali eu falei, tá, eu não sou só a enteada, eu também sou a filha. É tipo, por que você me mandou isso, menina? Tipo, eu acho que ele achou que falando com alguém da idade da filha dele e da enteada dele, talvez ele fosse conseguir entender ali, naquele turbilhão de buzinas e fumaça de escapamento, o que tava acontecendo com ele. Ele falou, putz, olha isso, né? Não sei o que eu faço. A única coisa que eu, como uma pessoa que às vezes também manda poucas mensagens para o meu pai, respondi. Pelo menos ela lembrou do seu aniversário. KKKK. E ele, é, né? Tem gente que nem lembra. Eu, sim. Corta eu como uma pessoa que algumas vezes já esqueceu o aniversário dos seus pais, porque infelizmente o meu pai e a minha mãe são 2 capricornianos. Sim, gente, eu fui criada por 2 capricornianos. E eles fazem aniversário logo depois da virada. Então, tipo assim, acabou de virar o ano. Eu tô aqui me recuperando do meu Chester vegano, entendeu? Do meu lombo de tofu que eu comi na ceia, do churrascão de soja que eu fiz. É difícil ver que o ano já começou e que as pessoas já estão fazendo aniversário. Hoje eu tenho um alarme, mas eu já esqueci várias vezes. Então, naquele momento, eu só fiquei, coitada dessa filha. Eu sou ela. E aí eu fiquei, né? Nesse momento também houve uma transferência. Então, eu tentei ajudar aquela filha e falar kkk, pelo menos ela lembrou, como se isso fosse uma grande coisa, né? Mas, de fato, pelo menos ela lembrou. E aí, esse senhor começa a me contar a história da filha dele. Começa a me contar a história da enteada dele. Começa a me contar a história das ex-esposas dele. E de repente a gente tá há horas no trânsito e eu já sei como ele se recuperou do luto, do falecimento de um filho durante a pandemia. E como ele tem lidado agora com várias questões na família, incluindo netas órfãs. A conversa já estava super profunda, o compartilhamento estava claramente muito íntimo para 2 pessoas que estavam presas no trânsito e tinham se conhecido agora. Mas sei lá, eu acho que eu comecei a ficar interessada, então eu comecei a perguntar mais para ele. Parecia realmente um processo terapêutico, sabe? Acredito que não só para ele de falar, mas para mim também, em às vezes tentar entender o lado dele em algumas coisas. Porque ele parecia ser um homem muito clássico, sabe? Ser esses pais rígidos. Quando ele se referia a um de seus parentes que tinha 30 anos e ainda não trabalhava, ele falava, esse vagabundo. E às vezes, quando ele citava alguma mulher de sua família ou alguma ex-mulher, ele falava, ela é geniosa. Eu não era fácil, mas ela também não ajudava. Muito ciumenta.
E aí eu até falei, com razão, né? Porque ele já tinha, só em 15 minutos de conversa, me confessado 2 filhos fora do casamento. Então a gente fica, kkk, elas são ciumentas, mas o senhor tem um histórico aí, hein? Kkk. E ele, é verdade, kkk. E eu achei muito interessante que conforme a história foi se desenvolvendo, ele começou a me dar conselhos de vida, né? Naquele momento eu senti que eu tava ouvindo um pai mesmo. Ele começou a me dar conselhos de trabalho, conselhos de estudo, sem saber quase nada sobre a minha vida. E eu recebendo eles de muito bom grado naquele momento, mais pela situação do que necessariamente pela qualidade dos conselhos, gente. Até porque os conselhos que ele me deu, assim, meio ruins, tá? Mas fases da vida diferentes, idades diferentes. Eu acredito que ele devia ter em torno dos seus... Se a filha dele tinha a minha idade, ele teve ela com 26. Então, ele já devia ter uns 56, quase 60 anos. O que é mais ou menos a idade dos meus pais hoje. Então, realmente, eu tô na idade das filhas dele. E ele me falou algumas coisas também, sobre alguns medos, sobre ele ter errado, sobre uma das filhas que ele demorou muito pra assumir, e sobre ele ter ficado anos sem pagar pensão, mas depois aprendido. E naquele momento, tipo, metade das coisas que esse senhor falou fariam ele o tipo de... de macho hipotético que a gente fala no Twitter, sabe? Um homem sem compromisso, um homem que só quer curtir a vida, que quer se envolver com uma mulher aqui e outra acolá, que não tem responsabilidade, que faz filho e abandona no mundo. E eu tava ali, com um desses, já mais velho, já vendo depois, né? O que vem depois. Meio que um viajante no tempo. Tipo, era um boy lixo numa viagem no tempo. Ele meio que existiu no passado como um boy lixo e a gente tava conversando agora no presente sobre quem ele foi. E era engraçado que, apesar dele ter ali uma defesa de tentar se defender, né, da mulher ciumenta e das esposas ciumentas, e da filha que, por mais que ele tenha passado anos e anos sem ver, hoje ainda tem a força de mandar pelo menos um feliz aniversário, eu comecei a perceber o quanto ele tava realmente arrependido. Tipo, foi muito doido, porque era como se eu estivesse vendo ali, falando com... Eu vou usar a palavra errada, mas é por falta de uma melhor. Com um vilão. Tipo, eu tô falando com um grande vilão. Não o vilão da Disney. O grande vilão do feminismo moderno, contemporâneo, digital, do Twitter. Não é nem o patriarcado, é um homem que se caracteriza como branco, jovem, pegador, irresponsável amorosamente, sei lá, coloca aqui vários outros adjetivos. E ainda meio politicamente questionável, assim. Pra não acabar com a nossa relação ali de amizade, eu nem entrei muito nesses assuntos, mas em alguns momentos ele fala, não, porque isso aqui é um país sem lei, porque não tem lei. Eu fiquei, não tem lei. E nessa hora no carro a gente, não tem lei, é isso mesmo. Bolsonaro eleito, né? Mas ainda bem que a gente nem entrou nesse assunto, afinal, Bolsonaro réu e em breve Bolsonaro preso. Mas foi muito doido, porque conforme ele ia falando, eu tava tão envolvida na história dele, tipo, eu tava tão envolvida nas coisas, que vez ou outra me tocava um alarme, tipo, macho escroto, macho escroto. Aí depois eu ficava, não, mas é aqui, ó, ele se arrepende disso. Aí eu continuava cortando, macho escroto, macho escroto. Ah, mas ele parece que não tá orgulhoso disso. Macho escroto, macho escroto. E eu me senti, gente, realmente... Sabe esses filmes da Disney que contam o outro lado da história, o outro lado da moeda? Que falam sobre a história da Malévola, sabe? Como, na verdade, ela não odiava a princesa, na verdade, ela tinha uma relação de filha, de mãe e filha. E a história da Cruella, que, na verdade, a Cruella queria entrar, ser da moda e blá, 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 e nunca machucou um cachorrinho. Ou a história da... Quem mais tem de vilã da Disney recentemente? Coringa, gente, clássico, né? Que é você pegar muito entre aspas, um degenerado de Gotham, um monstro maldoso e mostrar o lado dele da história, né? Mostrar que por mais que ele cometa atrocidades, ele também é gente. E por ser gente, ele também sente, também chora,
como muitos de nós choraríamos. Nem sendo exagerada, eu me senti até um dos caras. Claro que eu tava lá numa posição psicanalítica, né? Então a minha postura era mais distanciada. E ele, inclusive, quando ia falar algum termo errado, provavelmente as filhas dele já devem ter comido ele, né? Pra falar merda, ele falava, olha, eu tô falando, não sei se isso te ofende, não quero te ofender. Você via, assim, tipo, que ele usava algumas palavras, tipo, mas a minha mulher, quando eu traí ela era muito assim, se eu falar alguma palavra que te ofenda, tal, e aí ele falava uma palavra muito ofensiva. Aí eu, talvez vamos trocar por essa aqui. Ele, melhor, isso, essa aí. Aí eu, isso, e vamos continuar a conversa. Então eu me senti dentro da mente de alguém que eu só observo e muitas vezes, enquanto uma mulher negra, acuso, né? Que é esse homem branco absolutamente irresponsável. Emocionalmente, financeiramente, politicamente. E foi muito doido ouvir um homem mais velho dizendo o quanto se arrependia de tudo isso, das escolhas que fez. E como ele, de uma forma muito genuína, e eu não acredito que mentirosa, porque ele não tinha por que ali tá tentando me convencer de que ele era bom. Inclusive, ele tava falando coisas horríveis sobre si mesmo, mas de uma forma muito honesta. Ele mostrou tá verdadeiramente arrependido das escolhas que fez, porque ele nunca foi ensinado a fazer escolhas diferentes. Ele falou que começou a sair desde muito cedo. Falou que começou a namorar desde muito cedo. Falou que era incentivado, que ele estivesse tarde na rua, que ele nunca pensou em outra coisa, que quando ele estava num relacionamento, os amigos e ele acreditavam que ele só esquecia uma com outra, e assim ele foi tendo vários filhos com várias mulheres. E claro que nada disso justifica, mas você começa a colocar algumas coisas em perspectiva, sabe? A calçar o sapato do outro, mesmo que o sapato não tenha nada a ver com você e seja um sapato que você não concorda e repudia veementemente e acha que estruturalmente o homem branco está no cerne, o homem branco, cis, heterossexual, branco, está no cerne da opressão, tá no topo da pirâmide, destruindo todos nós que estamos embaixo. Por mais que você entenda isso, que o sapato seja isso, foi interessante calçar e olhar as atitudes daquele homem, as atitudes questionáveis daquele homem sob a perspectiva dele, já mais madura e culposa também. No fim, ele estava até me indicando igreja. Mas ele era macumbeiro. Parecia que era evangélico, né? Mas não era, não. Ele era da Umbanda. E aí, depois que eu desci do carro, eu fiquei pensando, caraca, que legal. E naquele momento eu me senti tão feliz, por ter sido capaz de ouvir, não só ouvir, mas ter empatia. E não uma empatia cristã de, ai meu Deus, como eu sou legal e consigo sentir a dor e justificar a dor de todos. Não uma empatia tosca, tipo, uma empatia de real conseguir compreender a vida daquela pessoa e como aquela pessoa tinha tomado escolhas duvidosas, mas estava pagando por todas elas, sabe? Pagou e segue pagando por todas elas. Não da forma que, obviamente, eu não consigo deixar de lacrar, gente, desculpa. Porque tem uma parte em mim que não deixa. Ele paga por tudo isso, mas obviamente não como minorias raciais e de gênero pagam. É algo mais forte do que a minha empatia posicionar isso. Mas vocês entendem, né? E às vezes a gente trata os nossos pais como pessoas tão ignorantes, nossos pais, nossos tios, nossos avós bolsonaristas que estão pedindo anistia, a gente não sabia o que fazia, a gente só estava indo lá numa carreata, ingenuamente. A maior parte deles sabe exatamente, não, a maior parte não, todos eles sabem o que estão fazendo. E sabem o que estão fazendo a ponto de se sentirem culpados por isso. A gente geralmente vilaniza as pessoas de uma forma tão absurda e a gente coloca elas num lugar de tanta desumanização que a gente não consegue nem pressupor que ali dentro, por mais que esteja no fundo de camadas e camadas de, desculpa novamente, vamos ter que dar um lacre, machismo estrutural, existe um coração que pulsa, uma consciência minimamente presente, que olha sim para o passado com arrependimento, mas infelizmente talvez não tenha
a falta de orgulho necessária para se desculpar com os envolvidos. Naquele momento, a minha presença, desconhecida, desconectada da família dele, mas transferida na nossa relação psicanalítica ali, funcionou. Então, ele me contava quase para tentar justificar o que aconteceu, quase para tentar justificar o fato dele não ter sido o pai que ele imaginou e de hoje ser um avô mais rígido com as netas, mais uma rigidez que demonstra amor e que ao mesmo tempo ele não sabe ser lido como tal. Naquele momento ele tentou resolver o que doía nele, claro, com a pessoa errada. Mas eu acredito que pelo menos ter sido ouvido ajudou, sabe? Porque é tão difícil ver homem falando, sabe? Eles não falam sobre si, quem dirá sobre as suas dores e seus arrependimentos. E a gente vive num momento tão difícil de acessar o outro, a gente vive num momento tão distante, em que as pessoas pouco conversam, pouco se conectam, e quando começa alguma coisa, você imediatamente rivaliza, você imediatamente vilaniza o outro, né? Se o outro não compartilha as mesmas ideologias que eu, os mesmos sonhos que eu, as mesmas crenças religiosas, políticas que eu, esse outro automaticamente é meu inimigo. E claro, a culpa não é nossa, a gente está se defendendo. A maior parte dessas pessoas nos coloca como inimigos, mas nem todas elas são psicopatas como as que foram no dia 8 de janeiro tentar destruir o Planalto. Algumas delas sabem que estão erradas, se arrependem disso. Algumas delas têm vergonha do que fizeram, né? Tirando essas. Mas talvez você tenha aí um amigo, uma amiga, um primo, um parente, uma mãe também, um pai ou alguém que você tinha uma relação muito incrível, mas que quando o mar vermelho abriu, cada um foi para um lado. Enquanto você era Lula livre, ele não. A pessoa tava lá, Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17. E pessoas que talvez hoje enxerguem. Olha como ela é forte. Acabei de estourar na mão uma linha, tá? E uma linha grossa. O monstro tá vindo, tô malhando bem, graças a Deus. Desculpa, vamos continuar. Mas talvez essas pessoas estejam aí verdadeiramente arrependidas, mas sem saber como se comunicar. Às vezes os nossos vilões estão querendo sair da caixa e fazer seu próprio filme, sabe? Estão querendo ser a Cruella, estão querendo ser a Malévola, estão querendo ser o Coringa das nossas histórias. E ouvir o Coringa te faz automaticamente o Batman? De forma alguma, de forma alguma. Mas às vezes a gente se prende tanto ao que a gente é e ao que a gente disse que ia ser, e ao que o pessoal da igreja, o pessoal e ao que o pessoal do Twitter vai achar, o que o Twitter vai achar. Sabe aquele meme? Ah, o Twitter vai gostar disso, vou escrever isso porque o Twitter vai gostar disso. Existe um Twitter no fundo das nossas mentes, tentando ditar com quem a gente vai ou não vai conversar, com quem a gente vai ou não vai se conectar, sabe? E eu tô nesse sentimento, gente, agora de... O quê? Anos e anos depois. Eu tô nesse sentimento de reencontro, sabe? De reencontro, de reconexão com o outro, de retorno de laços. A gente não precisa jogar na cara dos nossos parentes bolsonaristas que o Bolsonaro vai ser preso e que a gente ganhou e que ele era um bandido, a gente tava certo. Às vezes é só um momento da gente esquecer que as coisas são mais abstratas do que parecem, que as pessoas às vezes estão erradas, mas que anos e anos se passaram. E que a gente também já radicalizou demais, sabe? Eu mesma, no começo da minha faculdade, quando eu era nova convertida aos assuntos políticos e sociais, eu não conseguia assistir televisão perto dos meus pais. Porque eu ouvia absurdos, eu ouvia meu pai chamando uma mulher negra de pele clara, miscigenada de mulata. Eu ficava, pai, essa mulher não é uma mulata. Inclusive, mulata tem a ver com o meu TEDx. Você assistiu meu TEDx, pai? Meu pai trabalhando como porteiro. Ele assistiu, no caso, mas... Enfim... Não, ele assistiu porque eu era filha dele, não porque tava querendo se letrar politicamente, entendeu? E ele... As pessoas vivem em outros momentos, interagem com as coisas e as urgências delas são outras.
E eu me vi completamente insuportável nessa época. Eu não conseguia conviver com a minha família. Eu não conseguia falar 3, 4 palavras sem que uma fosse um grande lacre, sem que uma fosse uma grande dor política, emocional, racial, de gênero. E que bom que somos assim, porque a sociedade está precisando, né? Como eu e os meus amigos temos dito, é 2015 de novo. Parece que a gente voltou no tempo e as pessoas andam cada vez mais burras. Mas eu acho que também andam cada vez mais burras porque em 2015 as discussões políticas e raciais eram muito mais messiânicas. E eu reclamava disso. Eu falava, o meu feminismo não converte ninguém. Eu não tô aqui pra ensinar homem, eu não tô aqui pra ensinar mulher branca no meu feminismo negro. Eu estou aqui para lutar pelas minhas. E tudo bem. Mas, às vezes, a gente, sei lá, tinha que falar com o homem branco, sabe? Porque eles vão estar aí amanhã, e depois. E talvez as coisas só estejam tão horrorosas e a gente tenha visto tantas atrocidades, sabe? Um momento que as pessoas não têm vergonha nenhuma de serem escrotas porque a gente deixou de tentar convencer o povo no grito. O que a gente quer é que as pessoas pesquisem sozinhas. Às vezes não é pesquisar sozinha, às vezes a gente chegar no gritão mesmo, falando vai aprender por bem ou vai aprender por mal. Talvez a gente tenha que voltar a querer se aproximar das pessoas e se surpreender por quem essas pessoas são, dar chance dessas pessoas se apresentarem pra gente. E eu digo a gente, mulheres, negros, LGBTs, sabe? Pessoas que durante os últimos anos aprenderam muito e cresceram muito a partir desses aprendizados, mas a custo de muita despersonalização, sabe? A custo de muito sequestro de quem você é, das relações que você tem, das pessoas que você gosta para provar um ponto. Se eu não tivesse ouvido aquele senhor que parecia completamente equivocado em suas falas, mas que provavelmente só se abriu para mim porque eu demonstrei não estar tão chocada com as informações dos vários filhos fora do casamento e dele culpando essas mulheres, talvez se eu não tivesse conversado com aquele motorista durante esse trânsito de 50 minutos, talvez eu não tivesse tido a chance de repensar quem são as pessoas da minha vida que eu abandonei porque há muito tempo atrás alguma coisa não bateu, não encaixou, não deu certo. Alguma coisa não foi idêntica, não foi óbvia. E que talvez hoje ainda nem seja, mas que talvez valha a pena tentar buscar, porque é isso. Nós não somos os mesmos. Se a gente mudou, quem dirá as pessoas que a gente achava que eram burras há anos atrás? Talvez elas tenham ficado mais burras, sim, mas muito provavelmente não. Porque a vida ensina, né, gente? A vida ensina, e a vida ensinou aquele motorista da pior forma possível. E ele tava lá, com todas as dores, com todas as feridas, com todos os temores que sim, foram frutos das escolhas dele, e que ele poderia sim ter evitado, mas estava tentando fazer seu melhor. Corrigir os erros e ser presente para quem não conseguiu ser, sabe? Em um momento que ele não tinha nada de bom para oferecer para as pessoas. E é isso, novamente não é sobre empatia. A empatia às vezes é um lugar muito arrogante de ai meu Deus, vou andar nos sapatos do outro, vou entender as dores como se fossem as minhas. Não sou Jesus. Não é a empatia cristã barata. Não é essa empatia barata que se coloca por 2 segundos no lugar de alguém pra tipo, aprender com a sua dor e sentir como você sente, mas que 2 minutos depois também se retira em um lugar de muito mais privilégio e conforto, diferente do da pessoa que você quer ser empática. É muito fácil se colocar no lugar do outro quando você não precisa estar ali o tempo inteiro, né? Então não é sobre se colocar, tentar entender quem foi, quem fez, quem não fez. Pra mim, a partir disso, dessa experiência, é sobre respeitar as pessoas, enxergar as pessoas como indivíduos complexos, capazes de fazerem escolhas ruins, escolhas boas, capazes de remediar os próprios erros, de recriar os próprios acertos, capazes de mudar. Principalmente, o ódio, ele faz a gente acreditar que as pessoas não mudam. O ódio faz a gente sentir que se um dia alguém nos magoou, vai magoar de novo, ainda mais. E essa não é uma realidade. Esse, inclusive, é um desrespeito com o outro. Acreditar que o outro não pode mudar. É um desrespeito com você, porque se você acredita que o outro não pode mudar, você também acredita que você talvez não possa.
Você não quer se dar outras chances? Você não quer refazer? Você nunca errou? Eu já errei. E ainda bem que eu pude me refazer, ainda bem que eu pude repensar. Não vou sair também por aí fazendo The Walk of Shame, sabe? De Game of Thrones. Nua, com as pessoas jogando coisas em mim pra eu me arrepender dos meus pecados. Não é pra tanto. Ainda sou uma mulher negra nessa sociedade, sou muito vulnerável. Mas, vez ou outra, nada me impede de estar absolutamente equivocada. E com muita humildade, pedir uma desculpa. Precisa perder a pose? Não precisa. Não precisa também se humilhar, sabe? Já somos vulneráveis. Mas às vezes dá, sabe? Pra assumir o erro, às vezes dá. E se você acredita que você pode errar e mudar, isso fazer sentido e ser real, por que o outro não? Hoje eu tô muito pastora. E hoje, nesse culto de domingo, o meu pedido é que você que está aí me ouvindo, encontre alguém que você abandonou nos últimos anos, porque você sente que essa pessoa não tem mais nada a ver com você, porque essa pessoa falou uma porcaria misógina ou machista em alguma época, porque essa pessoa só votou na pessoa errada, só votou não, né? Votou contra a sua existência, a gente sabe, votou contra a sua existência, contra todas as minorias, discurso de ódio, blá blá blá. Mas tá, vamos supor que as pessoas mudam e aprendem. Hoje o meu convite é pra você, por conta daquele pai que passou 50 minutos falando na minha orelha, tá? Dá uma chance às vezes. Mandar um oi sumido. Como é que você tá? Como é que você pensa? O que você tá fazendo? Quando eu era criança tinha uma frase que eu achava linda. Uma das coisas que eu dizia pra mim era que eu não era rancorosa e que eu achava rancor muito feio, porque, abre aspas, o rancor é ser picado por uma cobra e guardar o veneno dentro de você. Dorme com essa, tá? Um grande beijo e até próximo domingo. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.